judaísmo não há um velório como nós estamos acostumados no cristianismo. E por quê? No judaísmo, a preferência é que a pessoa seja enterrada no mesmo dia e, celebrando mais uma vez essa humildade e este encontro com Deus, não há todos aqueles objetos durante o velório. Então, no judaísmo, a cerimônia normalmente é uma cerimônia simples, é uma cerimônia onde naquele dia a pessoa celebra e cultua aquela pessoa que faleceu. Por quê? O luto no judaísmo é dividido em 3 etapas. Uma primeira etapa de 1 semana, uma segunda etapa de 30 dias e uma terceira etapa de 1 ano. E em cada uma dessas etapas são feitas rezas e orações em prol daquele que faleceu. Na saída do cemitério, as filhas, Daniela e Rebeca Bravanel, acenaram e agradeceram os fãs e a imprensa que estavam no local. Mas todos deixaram a cerimônia sem dizer uma palavra. O silêncio marcou a partida de Silvio Santos. Sua história é um verdadeiro exemplo de como talento e trabalho duro podem transformar vidas. Silvio Santos começou sua trajetória em um ambiente muito distante das câmeras e dos holofotes. O espírito empreendedor surgiu na adolescência. Silvio Santos aproveitou as eleições de 1946 aos 16 anos e teve uma ideia de vender capas para títulos de eleitor nas ruas do Rio de Janeiro. Assim nascia o Camelô, que além dos porta-títulos, também vendia canetas. Foi nessa época que Silvio Santos começou a mostrar seu dom para a comunicação. Ele começou muito jovem, ele ajudava os pais, justamente desde dessa juventude. Ele foi ser camelô, ele vendia canetas no centro do Rio de Janeiro. E aí ele queria também ter a independência financeira desde cedo, além de ajudar na família. Por conta da atenção que ele, e a voz forte desde cedo, começou a atrair também a atenção da polícia. Então, quando ele atraiu essa atenção, as cargas, os produtos dele foram apreendidos. E aí a polícia volta e meia fazer uma batida na região para justamente acabar com, vamos dizer, a venda ilegal de produtos, para quem não tinha registro na prefeitura do Rio de Janeiro, né? Ainda na época era capital federal. E numa dessas vezes ele foi ter a carga apreendida por um policial, e esse policial falou assim: menino, por que você, ao invés de ficar aqui, você tem uma voz muito boa, por que você não vai pro rádio? E aí ele até indicou algumas rádios e tal, e ele foi atrás do Silvio Santos. Ele já gostava de rádio, tanto que é uma curiosidade. O Silvio Santos, ele era um assíduo espectador, um assíduo ouvinte e participante dos programas de auditório. Ele tinha os seus ídolos, e nesse processo ele acabou também atraindo a atenção das pessoas que faziam rádio. Por quê? Porque ele simplesmente ia nos concursos, ainda com Cenoura Bravanel, e aí ele acabava ganhando todos. Então ele foi considerado inclusive o hors concours, quer dizer, então não poderia mais concorrer. Foi banido de vários programas, só que aí um dia ele foi tentar em outros, e pediram também que ele se apresentasse já com teste para rádio, com um nome. E tanto para os concursos, que ele tinha medo de ser banido, como para esse teste, ele pensou no nome, que a mãe dele tinha muita dificuldade de falar Cenoura. Então a palavra, a forma como ela o chamava, era de Silvio. Então, por conta disso, ele adotou o nome artístico de Silvio e disse que, para ter a proteção de todos os santos, Silvio Santos. Foi um diretor da fiscalização da prefeitura que tentou impedir que Silvio continuasse vendendo produtos nas ruas, e quem percebeu que o garoto falava bem e resolveu levá-lo até uma rádio.
Silvio passou em um concurso para locutores, mas como o salário não era tão bom, voltou a ser camelô. Mas depois ele serviu o exército e continuou por um tempo como locutor em algumas emissoras de rádio. Todas as idades foram abraçadas pelo homem mais querido do Brasil. Silvio Santos era quem dava voz e vez para os artistas. O palco era o ápice do sucesso. Nas redes sociais, o cantor Chitãozinho contou que a fama da dupla sertaneja começou depois que o apresentador abriu as portas da emissora. Hoje, um dia muito triste, né? Para nós do Brasil, pela perda do nosso querido Silvio Santos. E eu quero, neste momento, lembrar que, como para tantas pessoas que ele já apresentou, para nós ele tem um significado muito especial, porque foi no programa do Silvio Santos, como Calouros, que nós estreamos há muitos anos atrás na televisão. Foi o primeiro programa, o primeiro apresentador que chamou a gente num palco, naquela época ainda na Rede Globo de televisão, antes dele fundar o SBT. Então o Silvio para nós sempre teve um significado muito importante. E eu quero aqui mandar meus votos aí de muito carinho para a família do Silvio Santos, para todos os amigos mais próximos e para você também, que é um telespectador que sempre acompanhou a carreira desse ícone da televisão brasileira. Descanse em paz, nosso querido amigo, que Deus te guarde num bom lugar, porque você foi realmente uma das pessoas mais importantes para o nosso país. Que Deus abençoe você e toda a tua família. O espaço que Silvio ofereceu para os artistas de diferentes gêneros musicais foi crucial, especialmente em um momento em que a música brasileira estava em transformação. A cantora Fafá de Belém disse que era como filha de Silvio e conta da relação com o apresentador mais querido do Brasil. Eu podia passar horas falando de Silvio Santos, do patrão que todos os funcionários amavam, do dono da estação que era um de nós, do cara que cresceu, adquiriu uma estação de televisão porque ele não dava espaço em outras estações. Eu fiz o programa do Silvio Santos na Tupi, na TVS e no SBT. Não só cantores e compositores, mas todos os artistas são gratos a Silvio. Yudi, que apresentou o Bom Dia e Companhia por anos, teve a oportunidade de crescer ao lado da voz mais marcante do Brasil. Ele, acima de um grande comunicador, ele era um grande ser humano, um grande homem, né, de muita fé, e que automaticamente ele queria que todo mundo sentisse isso e compartilhasse da mesma visão de fé dele, né? Onde ele motivava, onde ele despertava algo dentro das pessoas que muitas vezes a gente nem conseguia enxergar mesmo, né? Como um talento, como uma força, uma criatividade. E eu sou a prova das grandes atitudes do Silvio. Eu fui treinado, fui preparado pelo mestre da comunicação, que para mim eu vejo como, digamos, um segundo pai, né? Eu tenho duas grandes referências, que é o meu pai, que também já partiu para a glória, onde ele me ensinou a ser fiel, verdadeiro, e o Silvio Santos, meu segundo pai. O comentarista esportivo da emissora, Mauro Betting, exaltou o talento e o legado de Silvio Santos. E o Silvio Santos é inimitável como comunicador, inimitável como comunicador / empreendedor e empresário, e não vai ter igual. Ele deixa, claro, uma sucessão muito forte, muito firme, minhas patroas, né, todas as filhas da família, mas deixa um sucesso inigualável, né? O que o Silvio fez é aquelas histórias que em outros países você vai falar, não, isso é coisa de cinema. Não, é coisa de Silvio Santos, né? E de um apaixonado, eu tive o privilégio de conviver nesses meus 4 anos até agora de SBT,
Eu só vi uma vez o Silvio, evidentemente pela idade, pela condição, um carrão dele lá parado na vaga dele, na estrela dele, que o Zé conhece muito bem, e falei, cara, o homem tá aí, né? E eu só tive uma experiência com ele quando era repórter de política, e até isso o Silvio me nominou. O único furo que eu dei como repórter de política, era um péssimo repórter de política, lá em 90, quando ele não virou candidato a governador. Eu falei, chega, não vou ser. Foi um furo que eu trabalhava na Folha da Tarde, na Folha de São Paulo também foi a primeira página, e eu devo a isso o Silvio, como devo os 4 anos maravilhosos a ele, a família SBT, de profissão. E até vou mostrar aqui um negócio que ainda não tinha mostrado, que é algo que ele fez aqui, deixa eu achar aqui, ó. Não, Mauro, vem pra cá, aqui, obrigado. Nada, a direção de televisão é maravilhosa, que é quando o programa agora fez 60 anos, do programa Silvio Santos, essa caixinha maravilhosa aqui, que é uma nota voadora que ele deu pro pessoal lá do SBT, que é uma coisa maravilhosa. O Zé Armando sabe muito mais, não só da história da SBT, da televisão, da mídia e tal, que o Silvio sempre foi um cara que cumprimentava as maçanetas para todo mundo, e nisso ele era Pelé também, e quando a maçaneta estava legal, ele trocava tal, mas ele nunca trocou as pessoas, e é um exemplo também por isso do trato com as pessoas, né? Todo mundo tem uma história com o Silvio, né? Isso que é demais, né? Todo mundo não precisa nem ter trabalhado, conhecido o Silvio, e a gente tem uma história de vida e sobretudo de alegria, porque realmente não tem igual, e ele só podia mesmo partir no sábado, porque o domingo vai ser para sempre dele, né? Você pode até não gostar, porque até nem ver tanto podia, mas você sabe da figura, sabe da voz. Lígia Mendes esteve à frente de vários programas do SBT e guarda com ela os ensinamentos de Silvio Santos. Eu tô um pouco, chocada. Primeiro porque até chocada com como ele pode, é o Silvio Santos, né? Como ele desperta isso na gente. Porque ninguém é eterno, infelizmente os bons não são eternos. Então 93 anos é a única coisa que a gente pode se agarrar para pensar que alegria. Pelo menos foram 93 anos de muito sucesso, de uma história realmente admirável em qualquer lugar do mundo. Mas, não sei, parece um fim de uma era, sabe? Morre o maior da comunicação, e ainda num momento onde tantos valores são perdidos, onde a comunicação muitas vezes se mistura de tantas maneiras. O homem do baú é unânime. Ele conseguiu o que poucos conseguem: ser amado por uma nação, ser o exemplo que todos querem seguir. É alegre, receptivo, atendeu sempre com alegria, dando risada, né? E brincando, né?